hoje tem mais um episódio do Finanças é Coisa de Criança Online. Vamos lá, gente. Livro novo, O Príncipe Midas e o Toque de Ouro. E aí, pessoal, mais um episódio do Finanças é Coisa de Criança Online nessa terceira temporada que tá cheia de novidades, lançamentos e uma temporada especial para você que tá aí em casa com as crianças, com os jovens e quer fazer alguma coisa diferente, uma coisa divertida e educativa. Vamos lá! Esses e-books, esses livros que são histórias, são brincadeiras, histórias e aventuras divertidas para vocês fazerem com as crianças e jovens e também ensinar sobre educação financeira. Vamos lá para o nosso episódio de hoje, livro especial. Vamos lá! Ai, aqui, ó, Príncipe Midas e o Toque de Ouro. Príncipe Midas e o Toque de Ouro, gente, é um livro que eu escrevi ele já há bastante tempo, mais ou menos lá por 2015, 2014, e eu não tinha lançado ele, eu ainda não tinha lançado ele. Eu lancei ele mais ou menos, escrevi, publiquei ele há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, e agora o livro com o game também disponível aí para vocês. Vamos contar um pouquinho dessa história do Príncipe Midas e o Toque de Ouro para você que quiser conhecer e já sabe, né? Já sabe como é que funciona a terceira temporada. Deixa aí o seu e-mail nos comentários, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Deixa o seu e-mail nos comentários ou então me manda um direct, me manda um Messenger com o seu e-mail que a gente manda o link para você baixar o e-book completamente gratuito. Mas se não quiser mandar no direct, não quiser deixar nos comentários, também não tem problema. Manda um e-mail para o contato@intusforma.com.br, que daí a galera já inclui lá o seu e-mailzinho e manda para você esse e-book gratuitamente para você poder ler, contar essa história junto com as crianças. Esse livro aqui, o ideal é trabalhar ele com adolescentes, pré-adolescentes. A gente está falando aí idade entre 9, 10, 11 e até os 12 anos, mais ou menos, tá, gente? Mas e se meus filhos são menores, se minhas crianças são menores? Também não tem problema. Daí você vai ter que ler, né? Você vai participar da história, lendo a história, contando a historinha para eles. Porque para os menores, provavelmente, como ele é um livro que tem, embora tenha imagens, ele tem texto, ele então já pega uma faixa etária aí já mais dos pré-adolescentes. Mas, para os pequenininhos, eles vão amar a história. Até contando uma experiência com esse livro, no ano passado, uma escola de ensino infantil aqui de Porto Alegre adotou esse livro e vocês têm que ver que coisa mais linda, os trabalhos e as crianças conversando e falando sobre o livro. Esse livro, ele tem no final uma parte do livro que é a parte do self-author, onde você mesmo é o autor da história. Então, depois de ler a história, depois de ler toda a historinha aqui do Príncipe Midas e o Toque de Ouro, vem uma segunda parte do livro que fala assim, a lenda, e daí você coloca o seu nome da criança, do pré-adolescente, coloca aqui o nome, e aí o livro vai trazendo indicações e ilustrações de o que escrever em cada página. E assim, você vai criando a história como se você mesmo, se a própria criança fosse o príncipe ou a princesa dessa história aqui. Então, quando os pequenininhos, né, os professores e professoras leram a história e os pequenininhos escutaram, daí eles criaram, eles desenharam, eles fizeram a sua própria história, eles sendo os escritores da lenda e sendo o príncipe ou a princesa desta história. Então, tem essa segunda parte do livro para criar, né? Onde você mesmo cria a sua história. E aqui eu vou dando as indicações de o que você vai colocando. Por exemplo, aqui, deixa eu mostrar aqui. Depois do desejo, o que aconteceu? O que aconteceu com seu pai? O que você fez? Então, vai tendo indicações de como construir essa história. Aí a galera, os professoras e professores aí que são da área de criação literária, de português, de redação, enfim, de literatura, podem usar o livro como base
para a criação textual dos seus próprios alunos. Também pode usar esse livro aqui. Então eu vou contar um pouquinho dessa história, gente, do Príncipe Midas e o Toque de Ouro. O Príncipe Midas e o Toque de Ouro é um livro que eu escrevi baseado na lenda, realmente, né, do rei Midas, aquele rei que tudo que ele tocava virava ouro. E eu vou, claro que eu não vou ler todo o livro, mas eu vou contar rapidinho a história para vocês aqui, pelo menos de uma boa parte de o que acontece nesse livro. A história começa aqui com o Midas, né, que aqui nessa história ele é um príncipe, falando com aqui o quarto dele, né? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui o quarto dele, e começa falando do príncipe Midas, do pai, da mãe, o rei, a rainha, a irmã dele, a princesa Áurea, do reino de Frígia. E o que acontece? Vai ter um festival de primavera, e nesse festival de primavera tem várias corridas e várias coisas que acontecem. E tem uma corrida de skate. E daí, o príncipe Midas, ele quer muito comprar o skate Supreme, que é o último dos últimos lançamentos de skate do reino. Só que o Midas já tem, olha só, ele já tem um monte de skates lá no quarto dele, ele já tem outros skates, mas ele quer o skate Supreme, porque é o último lançamento, né? E daí ele vai pedir pro pai dele, pro rei, e o rei diz pra ele que não vai dar outro skate, ele já tem skates que são tão novinhos. E daí o príncipe Midas fica muito chateado com isso, muito chateado. Ele pega a bicicleta dele e vai dar um passeio ali na floresta, porque ele tá muito chateado com o pai que não quis dar o skate para ele. Daí, quando ele vai aqui, ó, pra floresta, né, ele sai do castelo e vai lá pra floresta, enquanto ele tá andando de bicicleta na floresta, ele começa a escutar um choro, assim, bem baixinho, sabe? Um chorinho e tal. E daí ele começa a procurar, e daí ele vê uma fadinha. Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês, cadê ela? Ai, não tem ela chorando aqui, não tem ela chorando aqui. Ah, mas tem a fadinha, ó, a nossa fadinha. Aqui, ó, a fadinha. Daí ele escuta aquela fadinha chorando, e daí ele pergunta o que houve, né? E a fadinha diz pra ele que aconteceu. Deu uma chuva muito forte que destruiu toda a aldeia das fadas. E daí o Midas pergunta pra ela, por que vocês não falam com meu pai? Meu pai é um rei muito bondoso, ele vai ajudar vocês. E daí ela diz que justamente as fadas queriam conseguir arrumar tudo antes do Festival da Primavera, porque no Festival da Primavera o rei e a rainha vão visitar elas lá na aldeia das fadinhas. E elas queriam fazer uma surpresa, né? E daí ele pergunta, mas vocês não são fadas? Vocês não fazem mágica? E daí a fadinha diz que essa é a fadinha do ouro, só que não adianta ter todo o ouro do mundo que ela não consegue arrumar tudo. Precisa reconstruir a vila e as casinhas, né? Elas são pequenininhas e não conseguem dar conta de tudo. Daí o Midas se propõe a ajudar elas. E daí, durante aquela semana antes do festival, ele ajuda elas todo dia, junta daí madeira, cogumelos para fazer as casinhas, ajuda elas. E quando falta 2 dias já pro Festival da Primavera, quando elas acabam de arrumar, ele ajudando, elas conseguem acabar de arrumar a vila, né, consertar toda a vila, elas concedem um desejo para ele, que ele pode escolher o que ele quiser. E daí o Midas pensa o seguinte, gente. Ele pensa assim, eu vou pedir para tudo que eu tocar virar ouro. Porque se tudo que eu tocar virar ouro, nunca mais eu vou precisar pedir nada pro meu pai. E eu vou poder comprar o skate Supreme, vou poder comprar o que eu quiser. Quando ele faz esse pedido, a fadinha ela fica assustada, fica triste, porque ela sabe que esse é um pedido muito perigoso na realidade. E ela tenta dizer isso pra ele, só que o Midas fica irredutível e ele quer que tudo que ele toque vire ouro. E daí ela ainda pergunta, mas Midas, tem certeza? É um pedido perigoso. E ele diz, não, do fundo do meu coração, eu quero que tudo que eu toque vire ouro. E daí, como é um pedido do fundo do coração, a fadinha realiza. E quando ele sai dali,
ele pega uma pedra, vê que ela vira ouro e fica super empolgado. Dali ele vai direto pra loja onde tem o Skate Supreme pra comprar o Skate Supreme pra ele poder usar no festival de primavera. Daí ele vai lá, entrega as pedras que ele fez transformar em ouro e quando ele vê, e ele pega o skate vira ouro. Ele fica meio assustado, mas tudo bem, um skate de ouro deve ser ainda melhor do que um skate normal, né? Daí ele vai pro castelo. E quando ele chega no castelo, a irmã dele, a Áurea, que tá lá no jardim, junto com as flores, cuidando e tudo, e brincando com as flores, ela vê aquilo brilhoso, diz, nossa, mano, você tem um skate de ouro, e ela vem correndo pra abraçar o Midas. E daí ela abraça o Midas, e quando ela abraça o Midas, ela vira uma estátua de ouro. E quando ela vira uma estátua de ouro, o Midas fica apavorado, olha pra irmã que virou uma estátua e sai correndo pra dentro do castelo, vai passando, batendo em tudo nas pessoas, e daí ele enxerga a mãe dele assim no fundo do corredor, daí ele vem gritando, mamãe, eu fiz uma coisa muito horrível, e quando ele não se dá conta, e quando ele vê, ele vai direto abraçar a mãe, e a mãe dele, a rainha, também vira uma estátua de ouro. Ele fica muito, muito, muito assustado, gente. E daí ele vai procurar o rei, só que quando ele chega perto do rei, ele já diz, pai, não chega perto de mim, eu fiz uma coisa muito horrível, eu transformei a mamãe e a mana em estátuas de ouro. Daí o rei fica assim, tá, mas o que houve? Daí ele conta a história do que aconteceu, do pedido que ele fez pra fadinha, e o rei diz que ele não pode ajudar, porque o rei não pode desfazer isso, que o próprio Midas vai ter que procurar as fadinhas e descobrir como desfazer isso. E obviamente eu não vou contar pra vocês como que ele fez pra desfazer isso, porque daí vocês vão ler aqui no livro, né? Mas já dou aí um pequeno spoiler, uma pequena antecipaçãozinha do final, que depois que ele consegue com as fadas resolver isso, que tem uma forma bem especial dele conseguir fazer isso, ele aprende algumas coisas. Que não adianta ter todo o dinheiro e todo o ouro do mundo se a gente não tem as pessoas que a gente ama. Não adianta ter todo o dinheiro, todo o ouro, todos os brinquedos se a gente não tem os nossos amigos, as pessoas, ajudar as pessoas e ter as pessoas que a gente ama perto da gente é a coisa mais valiosa que a gente tem. E com isso ele repensa o que ele vai fazer com aquele monte de brinquedo que ele tem lá no quarto e que ele nem usa, um monte de skate repetido, um monte de coisa repetida. Ele repensa uma série de coisas e percebe que, no fundo, o que realmente importa é a gente ter o amor e as pessoas que a gente ama junto com a gente. Não tem dinheiro no mundo que substitua as pessoas que a gente ama. Então, gente, se vocês quiserem ler toda a história e conhecer tudo o que aconteceu, já sabe, deixa aí o seu e-mail aqui nos comentários, ou me manda pelo direct, pelo Messenger, ou manda um e-mailzinho pro contato@intusforma.com.br, que a gente vai mandar para você o link para você baixar esse e-book para poder ler a historinha. E também fiquem ligados, né? E ligadas que toda terça e todo sábado tem livro novo. A gente já tá aí com vários episódios e vários livros que já saíram. E se você gostou, manda seu e-mail, que daí você vai recebendo todos os livros que a gente tá disponibilizando. Certo, gente? Um grande beijo e fiquem aí com a história do Príncipe Midas e o Toque de Ouro. Uma história importante sobre o amor que a gente tem pelas pessoas e quanto elas são importantes para nossa vida. Beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau!